Fala, meus amigos, caros alunos do Adelante Concursos. Eu sou o professor Lucas Henrique. Já estamos aí na nossa quarta aula do nosso curso voltado para o edital de agente da PCDF, do concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. Sou professor de língua inglesa, trabalho com essa banca há bastante tempo. Estou muitíssimo feliz com o convite da Adelante para trabalhar com vocês em relação a esse curso de exercícios. Tenho certeza de que a sua visão em relação à prova de inglês já está se modificando se você está aqui na nossa quarta aula firme e forte. Você deve estar com a cabeça fervilhando. Mas é assim mesmo, rapaz, porque se fosse fácil, o nome não era trabalho. Se fosse fácil, o nome não era concurso. Se você está no ramo dos concursos há um certo tempo, você sabe que é mesmo complexo e que ter a melhor preparação, com o melhor time de professores e os melhores cursos é o que vai fazer a diferença no final. Então, quando você for aprovado, eu espero a sua mensagem lá no meu Instagram, @lucashg2. Deixei aí já para você a minha página, tá? Se você quiser me seguir lá, tem várias dicas que eu posto para vocês. Você consegue acompanhar um pouquinho mais, de forma um pouco mais humanizada, além da plataforma, as nossas aulas e aquilo que que você tem alguma dúvida que eu não tenha mencionado, já que a gente só tem um curso de exercícios, pode ser que fique alguma dúvida teórica em relação a algo que foi abordado. Eu vou ter o maior prazer de te atender por lá. Ou se você quiser bater um papo mesmo, conversar sobre alguma coisa referente a concursos, também tenho o maior prazer de atender os meus alunos, não tenho o menor receio de você me seguir lá. Tranquilo? Então, nós estamos aí chegando a um segundo momento, né, do nosso curso de exercícios, que é o momento em que a gente começa a trabalhar com temáticas tangenciais. No momento de temáticas específicas, nós trabalhamos com 3 textos e cada um para uma finalidade. Por exemplo, o primeiro texto, que falava sobre a filosofia da polícia, a autoridade policial, o que significa ser um policial hoje em dia, ele é bem específico de algo que é mais acadêmico, né? É algo que está muito em voga hoje em dia, porque o trabalho e a função e a autonomia e a autoridade policial têm sido colocadas em xeque, têm sido questionadas na grande mídia, porque hoje em dia as pessoas têm um smartphone e a gente consegue verificar algumas atitudes ou algumas abordagens que talvez não tenham sido as mais apropriadas. Então eu trouxe esse texto, primeiro porque ele tem muitas coisas, a gente marcou muita coisa na primeira aula, de itens gramaticais relevantes para o sentido do texto, que é a mesma lógica que te traz o enunciado. E a gente tem visto que vários deles se repetem e outros a gente tem ampliado, né, ao longo das 2 outras aulas. Mas é um texto em que eu acredito muito, porque o CESP pode muito bem trazer algo que é de temática específica, mas que diga respeito a esse questionamento, né, de qual é o lugar da autoridade policial na sociedade aí do século XXI, e aquele texto faz isso muito bem. O segundo texto é mais raiz, né? Ele é mais técnico, fala sobre BOP, fala sobre operação policial, fala sobre gangue, fala sobre trabalho de inteligência mais voltado para a prática, né? Então é um segundo texto que é bem raiz mesmo dos textos das provas policiais. O terceiro texto vai mais para a lógica indoors, é um trabalho mais de inteligência interna mesmo à corporação, como é geralmente o caso da Polícia Civil. Então é um texto que falava sobre pistas, sobre quais perseguir, sobre strands, diferença de strands e leads, sendo strands aquelas pistas primárias e leads as pistas secundárias. Além disso, a gente viu outras conjunções adversativas, como on the other hand, que é um sinônimo de however, indica oposição de ideias, como o fato de but e however poderem ser substituídos um pelo outro, se for considerada não a gramática, mas o sentido, porque o sentido é adversativo, é expor oposição de ideias. Então, se você for parar para ver as suas anotações e ver as minhas anotações aqui no slide, a gente já percorreu um longo caminho, do início da primeira aula até agora o início da nossa quarta aula. Por isso que a gente faz shift um pouquinho, a gente vai fazer um shift aí, uma troca de ideias, mas seguindo aí a mesma lógica de análise, para que você entenda que, independentemente da temática, o ETA, que é o nosso método de julgamento de itens, enunciado, texto, alternativas, e os itens gramaticais relevantes para o sentido do texto permanecem os mesmos, eles continuam sendo aplicáveis independentemente da temática. E esses 2 textos que eu trouxe nessas próximas 2 aulas, nessa e na seguinte, são temas tangenciais. Muitas vezes o CESP não traz tema específico porque ele sabe que está todo mundo se preparando para aquela temática específica. Então ele quer saber quão bem os candidatos foram preparados, quão bem os candidatos se dedicaram. Porque se é uma prova de língua inglesa, eu posso muito bem surpreender os meus candidatos com um texto que até fale sobre segurança pública, que até fale sobre direito, mas não diretamente de polícia.
Entende? E é por isso que eu trouxe esses dois textos que tangenciam o tema, tangenciam o cargo, tangenciam o edital, mas eles não são literalmente relacionados à polícia, porque a gente não pode ser pego de surpresa pelo CESP, porque eu quero que inglês não seja um problema para sua aprovação. Entenderam? Então nós estamos aí na nossa aula de número 4, mas é a primeira aula de temática tangencial. Vamos lá. Coloquei sempre esse segundo slide para você se achar, né? Aí no nosso material, não se perder, se organizar. Estamos na temática tangencial. O que é uma temática tangencial? Possui relação, mas relação indireta com a área do concurso. As demais, né? Os que a gente viu até agora, as áreas específicas, né? As temáticas específicas, possuem relação de natureza direta com a área do concurso. Essa é a diferença. Eles podem igualmente ser contemplados, eles não são sempre, mas podem ser igualmente contemplados em concurso para casos específicos, caso o CESP queira dar um sustinho nas pessoas que vão fazer a prova da PCDF, estão esperando um texto ou voltado para a inteligência da Polícia Civil, ou voltado para algo mais raiz, como foi o caso do BOP. Ele pode surpreender e cobrar algo referente a direito, ele pode surpreender e cobrar algo em referente à corporação, que é o nosso segundo texto, não dessa aula, mas da próxima. Sem te dar spoiler, vamos seguir aí? Pra gente fazer o ETA, em todas as aulas a gente tem que seguir essa lógica. Primeiro o enunciado, depois o texto, depois as alternativas. Lucas do céu, cadê o enunciado? Não dá para fazer o ETA. Eu trouxe isso aqui para comprovar para você qual é a lógica do CESP. A maioria das vezes o CESP coloca o enunciado depois do texto. Aí você chega na prova e fala, meu Deus, a primeira etapa do ETA é verificar o enunciado. E eu não achei o enunciado. Aí você já se desespera. O enunciado aparece depois do texto. Então você vai segurar sua ansiedade e vai aqui, ó. 2. According to. Achou aqui o enunciado, ó. Ele precede o item e não o texto. O enunciado você já encontrou. É according to. Isso implica dizer que você não pode fazer inferências, assim como a última aula em que a gente também não fez. E você deve julgar apenas com base nas informações do texto. Information in the text, que estejam lá dentro do texto, sem utilizar nada que você tenha de conhecimento prévio ou de inferência, porque o enunciado não permite. Tranquilo? Volta aqui então, segura a ansiedade de olhar para o item, porque você tem que seguir o ETA. Enunciado já foi, agora vem para o texto, scrutinize the text. Lucas, por que eu não posso ler os itens, as alternativas antes do texto? Você faz como você achar melhor, mas seguindo essa lógica, essa sequência, essa técnica, eu tenho certeza que você não vai ter problema. Porque se você lê as alternativas e você é uma pessoa ansiosa, você vai ler o texto de maneira muito superficial, buscando a resposta das suas alternativas. Só que não é um texto em português. Só que não é um texto de direito, que você consegue olhar lá a letra da lei e falar, é isso daqui. É um texto em língua inglesa, é um texto de uma língua que não é a sua língua materna. Então você precisa olhar o texto com muito respeito. Não é olhar com medo, mas é olhar com muito respeito, porque não é um texto de sua língua. Então se a gente puder seguir a sequência, seguir a técnica, muito melhor. Ah, Lucas, mas eu nasci, cresci, não reproduzi porque eu não quis, mas eu morri na Thomas Jefferson, vou morrer em um curso de inglês, tal, fiz inglês não sei quanto tempo, não sei aonde. Que bom para você, mas eu já falei para você que independentemente do seu nível de proficiência, às vezes a sua alta proficiência em inglês pode te atrapalhar por causa dessa ansiedade, por você olhar para o texto de como se ele fosse inferior a você, por você olhar para o texto de maneira muito rápida, vou gabaritar em inglês aqui, porque inglês está de boa. Você não é ensinado no seu cursinho de inglês a fazer isso que a gente está fazendo agora, a desenvolver técnicas de julgamento de item, a entender a banca, porque o seu professor também talvez não tenha esse conhecimento em relação à banca, porque é um conhecimento muito específico de concurso público. Então, faça da maneira como o estudo para concurso público permite. Então, não compare, eu sei que é língua inglesa, mas não compare com os outros estudos que você teve em língua inglesa previamente. Tranquilo? Volte para cá. O texto fala de direitos humanos, é um tema tangencial, porque a gente vê várias vezes os policiais sendo acusados de infringirem os direitos humanos. Inclusive, no último texto que a gente viu sobre as investigações, ele falou que um dos problemas das investigações que exigem cobertura, né, que o investigado não pode saber que está sendo investigado, senão ele pode interferir, obstruir o andamento da investigação, é exatamente o fato de que isso pode
impinge on human rights. A pessoa pode esbarrar no direito humano. Então eu peguei esse link e trouxe para cá para a gente trabalhar o que é human rights de acordo com esse texto que já foi cobrado pelo CESP. A prova é a prova de aplicação 2018 do STJ. Olha o que ele diz. Basic human rights is a term which refers to those human rights that are generally considered most necessary or essential to the well-being and dignity of the human person. Vamos lá. A palavra which é um pronome relativo que caiu em todas as provas até agora, para você ver o tanto que esses itens gramaticais que o enunciado chama, né, que o edital chama de relevantes para o sentido do texto são cobrados, tá? Tô fazendo de vermelho aqui de novo pela força do hábito, mas eu vou fazer de azul, porque de vermelho a gente faz as justificativas, né? Vou ficar organizadinho aí pra você, sorry. Então você tem Human Rights, que é a temática, a prova é do STJ, e esse which se refere a termo. O termo é uma coisa abstrata, por isso que é which. É um termo que se refere a esses direitos humanos que são geralmente, falei que eu ia ficar até sem graça de marcar toda vez que esse sufixo caísse, né? Generally considered, geralmente considerados como mais necessários. Or essential. Essence é essência, essential é o adjetivo, mesma terminação do português, essencial. To the well-being, a palavra, o verbo, aqui é o verbo to be, que é ser ou estar, neste caso, estar. E esse well a gente já viu ele, que é o advérbio derivado de bom, de good, é bem. Então, well-being nada mais é que o bem-estar. Tá vendo? Como toda palavra grande que você tem em inglês, você consegue dividi-la em blocos menores e a partir desses blocos descobrir o que elas significam? Vai por mim que você vai bem. Well-being é uma palavra que é pouco usada, que talvez você tenha pouco conhecimento. Você pega o be, que é o núcleo, que é ser ou estar, neste caso estar, well-being, que é o bem-estar, né? Então, eles são considerados mais necessários ou essenciais para o bem-estar e a dignidade. Dignity é um cognato, igual em português. Of the human person, da pessoa humana. In concept, a expressão in concept é em conceito. A gente geralmente não usa muito isso, não. Em português, a gente usa em teoria. Existe em inglês. É in theory. In theory ou theoretically. Eita, peraí. Escrever de novo. Theoretically. Teoricamente, ó. Theory, faz até a formação de palavras da palavra que eu escrevi. Theory de teoria, theoretical, teórico, theoretically, teoricamente, né? É o oposto de que, Lucas? O CESP adora trabalhar com sinônimo e com antônimo. Então, in concept é sinônimo de in theory e de theoretically, mas é antônimo de in practice. Em teoria, é o oposto na prática, né? In concept, teoricamente, em teoria, when basic human rights are guaranteed, quando os direitos humanos básicos são garantidos, they help to assure the primary material and non-material needs of human beings. Vamos lá. Lucas, o que é assure? Sure, você deve saber o que é. Porque cai muito, aparece muito, pessoas dizem muito em série, em filme. To be sure é ter certeza. Você fala assim, do you want some water? Você quer um pouquinho de água? A pessoa chega na sua casa depois de ter corrido, sei lá, 20 quilômetros. Aí a pessoa chega na sua casa morrendo de sede, você fala assim, do you want some water? É a pessoa, sure, claro, por favor, of course, é com certeza. Assure é o verbo, que é um cognato com português, viu? É assegurar. Quando a pessoa está sure, to be sure, está seguro de algo, está certo de algo. Assure é assegurar. Isso. Então, eles ajudam, quando eles são garantidos, eles ajudam a assegurar as necessidades materiais e imateriais, que em inglês é non-material, dos seres humanos. A gente já viu aqui que esse well-being é o bem-estar. Você tem um outro being aqui, só comparado com human, né? Human beings, que são seres humanos. So that, de tal maneira que, they can lead a dignified life. A gente já viu esse lead anteriormente, né? Ah, Lucas, é pista. Calma. Lead é pista como substantivo, né? Aqui é um verbo. Eles podem levar uma vida mais digna, né? Então, você tem dignity, substantivo, dignified, o adjetivo, que é uma vida digna. Lead, na verdade, gente, é liderar. Vem de, por exemplo, a palavra leader
que é o líder, é the one who leads, é aquele que leva, é aquele que lidera, né? Então esse lead é levar mesmo uma vida mais digna. Because of this, por essa razão, por causa disso, these rights are given absolute precedence in both national and international law and policy. Por essa razão, esses direitos são dadas a esses direitos absoluta precedência, no sentido de que eles são anteriores a outros direitos, né? Precedence é ter. Quando é que você fala aí no direito quando algo tem precedência? Ah, mas já teve um precedente para isso no STF. Ah, mas abriu-se um precedente. Mas há um precedente, né? Uma brecha. Esse precedente é algo que aconteceu antes. Precedes, que precede, né? Em inglês é precede ou vem de previous, que é prévio. Então, quando eu falo que eles são dados absoluta precedência, quer dizer que esses direitos, os direitos humanos, eles precedem outros direitos, tanto na lei nacional, quanto na lei internacional e na política também. Lucas, aqui não é polícia, não? Gente, pelo amor de Deus, você vai fazer um concurso para polícia e não sabe a diferença de policy e police. Vamos lá, pra você não passar vergonha. Primeiro, que a sílaba tônica é diferente, tá? Aqui é policy, aqui é police. Qual é a diferença? Essa diferença da sílaba tônica é só para indicar que há uma diferença de sentido. Police é a polícia. O cargo que você vai prestar é o de police officer. Você vai ser agente de polícia. Police officer, não policy officer. Policy existe, é um agente de políticas públicas, mas você não vai ser um agente de políticas públicas, você vai ser um agente de polícia. Então cuidado, porque algumas coisas aí de escrita também têm impacto na pronúncia. Você diz que você é um police officer, você vai, até existe, né? Mas você vai ser um agente de políticas, não um agente de polícia. Cuidado. Tem uma outra palavra para política, que é essa aqui, ó. Deixa eu marcar aqui com o marca-texto, é a palavra politics, com capital letter, que é a letra maiúscula, e S ao final. Quando você tem uma palavra que é composta dessa maneira, letra maiúscula e S no final, ela indica um field, que é um campo de estudo, uma área de estudos. Nesse caso, é a ciência política. Não existe political sciences em inglês. A ciência política, como a gente chama aqui em português, o curso de ciência política. Se você vai estudar ciência política em outro local, em universidade estrangeira, você vai estudar politics, que é a área da política, a área acadêmica, de estudo da política. A mesma coisa com a economia. Então, por exemplo, como é que é o curso de economia? Não é economical sciences, é economics. Ó, letra maiúscula, capital letter e S no final. Mesma lógica ali de politics. Letra maiúscula e S no final. É a ciência econômica. Lucas, como é que eu falo das políticas, então? As políticas públicas. Já tem a palavra aí, policies. Então, quem estuda politics, estuda policies. Que não são as polícias, são as políticas públicas. Quem estuda economics, estuda a economy, que é a economia do país. Vou colocar tudo em singular para ficar padrão. Policy e economy. Economy é até mais evidente, que você vai ver que até a sílaba tônica muda. Ó. Aqui eu digo economics, é o curso, e aqui eu digo economy. Brazil's economy will shrink in 5%, no sentido de que a economia brasileira vai diminuir, vai cair em torno de 5%. Algumas pessoas preveem, né? Então, esse economy é uma coisa, economics é o curso. Não pede esse bizu aí não, tá? Vamos lá, então. Segundo parágrafo. Ele fala assim: There is no universally accepted list of these rights, as they vary somewhat according to different cultural contexts. Ele fala que não há, cuidado com esse there is, tá? Porque existe there are em inglês também. O problema está no português. O verbo do português é o verbo haver. Ficou parecendo iba, né? Deixa eu fazer aqui uma letra menos desenhada. Pronto. É o verbo haver no sentido de existir. O verbo haver no sentido de existir em português, você bem sabe, não sou professor de português, mas você sabe muito bem disso, ele não é variável em gênero e número. Então você diz há uma pessoa no estúdio, eu posso falar que há 15 pessoas no estúdio. Se eu falo que há uma pessoa ou há 15 pessoas, o plural vai só nas pessoas, o plural não vai no há.
Em inglês é diferente. Esse there is é o primeiro caso. There is one person in the studio. Se eu quero falar que tem 15 pessoas aqui, eu falo que there are 15 people in the studio. There is singular, there are plural. No português, ambos são a. Cuidado. Ele fala que não há uma lista que seja universalmente aceita. Universe, universo. Universal, universal, igual em português. Universally, universalmente. Mais uma vez o sufixo formador de advérbios caiu em absolutamente todas as palavras. Todas as palavras não. Todos os textos que a gente avaliou até agora, presta atenção. Não há uma lista que seja aceita universalmente sobre esses direitos, pelo fato de que esse as aí, usado sozinho, significa já que, em português, é uma conclusiva. Já que, considerando-se que, eles variam muito de acordo com diferentes contextos culturais. Esse very somewhat variam de certo modo, de certa maneira, de acordo com os contextos culturais diferentes. However, olha a palavra favorita do CESP ever. Entretanto, no entanto, contudo, todavia. Pode ser corretamente substituído pelo quê, Lucas? Duas palavras. Never. The less, que a gente já viu até um item sobre isso. E none the less. Indicam oposição de ideias, são conjunções adversativas. Entretanto, mesmo que não tenha uma lista universalmente aceita, they would include, essa lista incluiria, for example, the right to life, aí alguns direitos, né? O direito à vida, food, que é comida, shelter, que é moradia. Shelter geralmente é visto como abrigo, tá? Mas aqui não é direito a abrigo, né? A gente tem que fazer a tradução mais livremente, é direito à moradia. And medical treatment, e o direito ao tratamento médico. Treatment. Tratamento. Lembre-se que o sufixo ment não é equivalente ao sufixo ly. Esse é o sufixo mente e esse aqui é o sufixo mento. Tratamento. Aqui é substantivo e ali é advérbio. Então aqui ele está falando que esses direitos incluiriam de fato alguns rights, né? Direitos de fato. Aí aqui ele vai e compara. Deixa eu colocar aqui de outro cor ficar organizadinho. Tem o toque, gente, sorry. The rights e aqui freedom. Algumas liberdades também estariam incluídas nos direitos humanos. Freedom from torture, liberdade para não ser torturado, and from cruel, degrading and inhuman treatment and punishment. E de qualquer outro tratamento ou punição. Vejam aí que é o mesmo sufixo, ó, treatment and punishment. O verbo to treat, tratar. Treatment, substantivo, tratamento. Punish, punir. Punishment, substantivo. Em português é punição, em inglês é punishment, né? É liberdade para não ser torturado e liberdade para não sofrer nenhum tipo de tratamento ou punição que seja cruel, degradante ou desumana. Inhumane, prefixo de negação. Inhumane, desumana. Também liberdade religiosa. Aqui tem outras liberdades mencionadas, né? Peraí. Freedom of religion, liberdade religiosa. Freedom of expression, liberdade de expressão. And freedom from slavery, liberdade em relação ao trabalho escravo. Slave, escravo. Slavery, escravidão. Ok? All human rights are considered equal, interdependent, interrelated and indivisible in theory. Olha aqui. A gente já viu in theory anteriormente, né? Não, Lucas, foi em concept. Eu sei que foi em concept, mas eu coloquei lá para vocês no slide anterior, vou até voltar aqui, que esse in concept era sinônimo de in theory, ó. Tá vendo aqui? Aqui é a mesma lógica, não vou escrever de novo não, porque a gente já falou, né? Olha o que ele fala. Ele fala que, teoricamente, todos os direitos humanos são iguais, interdependentes, interrelacionados, ou seja, se relacionam uns com os outros, dependem uns dos outros, and indivisible. Divide é o verbo dividir, divisible, adjetivo divisível, indivisible, negativa, indivisível. Toda palavra grande a gente consegue dividir, ó. Treatment, universally, somewhat, treatment aqui novamente, punishment, slavery, interrelated, que é interrelacionado, interdependent, interdependente, indivisible, e assim vai. Não tem problema em relação às palavras grandes, não tenha medo delas, que você é meu aluno, já sabe como é que você faz. Nevertheless, ó,
sinônimo de however, caindo aqui. Não vou nem marcá-lo novamente, vou só colocar aqui, ó. Equivalente a however e equivalente a nonetheless. Entretanto, no entanto, contudo, todavia. The term basic human rights designates certain human rights that are simply too basic not to be respected. Ele fala que, em teoria, são direitos considerados iguais, interdependentes, indivisíveis e interrelacionados. Entretanto, isso aqui é no mundo ideal, né? Mas no mundo real, apesar disso, esse termo, na verdade, designa certos direitos humanos que são simplesmente... Você tem simple, que é o adjetivo simples. E simply, mais uma vez, ó, sufixo formador de advérbios. Simplesmente. Básicos demais para não serem respeitados. Ah, não é também básico, não? Não. Lembra que eu falei sobre isso? To só significa também. Se aparecer no final das frases, tipo I love you too. Aí este to aqui é também, que não é o caso aqui da frase. Esse to aqui da frase é um sinônimo de very. É um intensificador, é básico demais. Como é que eu sei disso? Pela posição do to na frase. O to no final é também. O to anterior ao adjetivo significa very, muito, é um intensificador, beleza? São básicas demais para não serem respeitadas. Tá aqui tudo bem? Tá vendo como tá tudo marcado aí, ó, no slide anterior, no slide posterior. Agora vamos marcar mais ainda, só que dessa vez de vermelho, pra gente julgar os itens. Só voltando aqui à nossa lógica do ETA, ó, já fizemos a segunda parte do ETA e agora vamos para a terceira, que é a alternativa sempre matando a cobra e mostrando o pau. Vamos lá. Vermelho. According to, sem inferência, direto, straightforward, the reason why the list of basic human rights may vary from country to country. A razão pela qual, a razão por que a lista de direitos humanos básicos pode variar de um país para o outro is the fact that no international organization has established a list yet. É o fato de que nenhuma organização internacional estabeleceu essa lista ainda. É por essa razão que a lista não existe, que não é universalmente aceita? Tá errado. Uai, Lucas, é por qual razão então? Veja aqui, ó. Quando ele fala que não há nenhuma lista aceita, ele fala que é porque esses direitos humanos variam de acordo com diferentes contextos culturais. Não tem nada a ver com não ter sido estabelecido por nenhuma organização internacional. Tá aqui a justificativa da questão 1. Faz um adendo aí para mim em relação a yet. A palavra yet tem dois sentidos. Ela pode ser ainda, temporal, como é este caso, ou ela pode ser mas, porém, um sinônimo de but. O CESP adora esse segundo caso aqui, porque muita gente só conhece yet como ainda. Como é que você descobre? Lucas, é a mesma lógica do to. Como é que você descobre o que to significa e o que yet significa? To é também? Sim, só no final das frases. I love you too. Eu também te amo. Eu te amo também, beleza. E antes? Antes é outra coisa. É very, é um intensificador, é muito. E yet? Mesma lógica. Yet é ainda? Sim, no final das frases. Aí eu uso I haven't done the homework yet. Eu não fiz tarefa de casa ainda. No final da frase, ok. Agora, se eu falo assim, she's happy, yet she has some problems. Ela é feliz, ponto. Ainda assim, mesmo assim, porém, mas, ela ainda tem alguns problemas. Porque esse yet foi usado ali no meio para opor uma coisa a outra. Cuidado, porque o CESP adora cobrar que esse yet é temporal. No caso aqui, em que aparece no item, ele é temporal mesmo. Ele significa ainda, não mas e porém. Mas ele pode significar. Pega esse bizu aí. Na linha 10, nos excertos in the excerpts, they help to assure, and so that they can lead a dignified life, the pronoun they, ó, item de referência, refers to basic human rights. Vamos ver. Tem que voltar lá na linha 4 e 5 para ver se esse they são os direitos básicos humanos. E esse they também são os direitos básicos humanos. Vamos lá. Eles ajudam a assegurar. Volta para cá, linha 4 e 5. They help to assure when basic human rights are guaranteed. Quando os direitos humanos básicos são garantidos, eles o quê? Os direitos humanos básicos, até aqui ok. Ajudam a garantir the primary material and non-material needs of human beings, so that they, ó o segundo they aqui, ó,
can lead a dignified life? Quem é que pode viver uma vida digna, levar uma vida digna, tendo direitos humanos? São os próprios direitos humanos que vão levar uma vida digna? Não, né? Qual é a referência desse they? Human beings. Esse they é referente a human beings e esse they é referente a basic human rights. Tá aqui a resposta do item de número 2, que é um item errado. Ok? Número 2. São referentes diferentes. Cuidado. Número 11. The expressions in concept and in theory, mencionadas na linha 4 e linha 16, a gente já viu que elas são equivalentes, have similar meanings in the text. Perfeito. Em conceito e em teoria. As, ó esse as aqui, ó, já que, considerando-se que. They both refer, esse both é ambos, tá? Ambas se referem a noções ou características, which. O which está sendo perfeitamente usado aqui, porque está se referindo às noções e às características, que são coisas, ok? Que estão em um nível mais abstrato. Realmente, gente, em conceito ou em teoria, a gente viu que é diferente de in practice, que é na prática. Na prática é algo mais concreto. In theory ou in concept são noções, características mais abstratas. Perfeito. Item correto. E o item número 12, in the sentence introduced by the word nevertheless, na frase introduzida por nevertheless, que é uma adversativa, indica oposição de ideias, é equivalente a however, né? The author denies that all human rights are equal. Deny vem de negar, says no. Ele diz não. Ele nega que todos os direitos humanos são iguais. Vamos lá ver? Ele fala assim, ó. Todos os direitos humanos são iguais. Entretanto, no entanto, contudo, todavia, ele vai opor isso que ele acabou de dizer. Isso é só na teoria, porque na prática são apenas direitos básicos demais para não serem respeitados. Ou seja, infelizmente, eles não são mesmo iguais como se esperava. Item correto. E nós finalizamos aqui mais uma das nossas aulas do curso de exercícios para a prova de agente da PCDF com um tema tangencial à lógica do concurso, que são os direitos humanos. Bye, bye, e a gente se vê na próxima.